quando nós estamos entrando nos estudos aqui do livro de Cantares, nós estamos trazendo uma mensagem que foi profetizada 3.000 anos antes do nosso tempo, foi profetizada, mas que agora que nós começamos historicamente a ver que aquela profecia, todas as profecias se cumprem agora. Meus irmãos, é o maior benefício que a igreja pode ter, é saber que ela está nesse tempo que foi profetizado há 3.000 anos atrás, onde você vê em todo o livro uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade extraordinária. Então, comunhão, noite, o momento que estamos vivendo, todos aqueles aspectos do chamado, aquelas figuras do vinho, então, da igreja, então tudo cai aqui dentro do livro e no momento que nós estamos vivendo. As perguntas que vamos fazer agora, esta semana, os irmãos vão dizer, olha, vamos para o quinto, vamos para o sexto. Nada disso. Nós temos muita coisa para ver lá atrás, que ficou para trás. Sabe por quê? Vou contar uma experiência. Eu tinha um cliente que vivia querendo me vender uns livros da igreja dele. Eu era, há muito tempo, há muitos anos, sou do século passado, então, ele ia lá no consultório, olha, eu tenho um livro aqui, eu até comprava alguns livros, alguma coisa assim, para ver, porque pessoa muito boa. Ele era pastor daquela igreja da qual ele vendia os livros. E ele falou, olha, eu estou chegando agora de Israel, que eu ganhei um concurso de Bíblia, entendido de Bíblia, mas olha aqui, mas o Velho Testamento ele tirava tudo de letra. Aí, muito bem, passado algum tempo ele sumiu. Vem cá, ô fulano, ei, aí, quero falar com você. O que é? Eu disse, escuta uma coisa, cadê os livros? Parei com aquilo tudo, não creio mais em nada. Não creio mais em nada. Escuta, e a Bíblia que você disse que conhecia, que leu, ganhou o concurso de Bíblia, que adiantou? Aquilo foi o que me jogou no chão. Porque eu comecei a ver que a Bíblia estava toda errada. Agora você imagina que situação. Sabe por quê? Porque ele não encontrou revelação. É que, como a teologia não encontrou revelação, ela foi para falar agora em fé, uma fé que não existe. Fé nele, fé no que ele pensa, fé no que ele acha. Toda a força está na fé que ele tem. Entendeu? Um negócio. E não é do Espírito. Então, você lê aqui, traz uma interpretação, traz uma revelação. Quem não está no Espírito não vai entender isso nunca. E Jesus falou sobre isso. É para que eles leiam e não entendam. Nós tivemos uma crítica aqui de um pastor que entregou uma visão, uma consagração de um obreiro, mostrou que o cajado que falava, o cajado que dirigia, o cajado é a direção do Espírito. Aí você pega a história de Davi, né? A primeira coisa que ele fez era o cajado na mão, a direção do Espírito. Ele foi na direção do Espírito, ele desceu o ribeiro, ele tirou as pedras do ribeiro, ele jogou, atirou com a funda, então, direção do Espírito, atinge a distância e vai no lugar certo. Meus irmãos, religião para entender desse jeito é muito difícil, porque aqui a palavra ela é profética, é inspirada, e se você não entender uma palavra inspirada, é melhor você ir embora, largar tudo, fazer o que o pastor, que não é mais pastor e não crê mais em nada, e que ganhou o concurso de Bíblia, fazer o que ele fez, foi embora. Não crê mais em nada. É isso mesmo. Mas olha aqui, não é isso que nós estamos pregando? Nós estamos dizendo que a palavra tem seus mistérios. Evangelho tem que ter mistério. Cristianismo não precisa de mistério, é invenção. Inventa aqui, ali, um beijinho para cá, aguinha para cima, aquelas coisas que todo mundo sabe como é que é, né? Eu não vou criticar porque todo mundo conhece e ninguém tem nada, né? Nós não temos nada a ver com os outros, nós temos que cuidar agora de cada um.
Há dias atrás, alguém me perguntou, uma reportagem, e toda hora estão perguntando uma coisa. Eu digo, meu amigo, a situação nossa é a seguinte, agora é cada um por si. Nós estamos levando o nosso povo, talvez nosso povo não tenha entendido totalmente, mas é levar a experiência pessoal e deixa o resto, deixa o resto. Sua mamãe não quer, sua esposa não quer, seu marido não quer, seu filho também não quer, o bigode, barbicha, e lá vai, não quer. Então, deixa para lá, segue a sua vida e se prepara. Porque esse é o momento, é cada um dizer, vamos orientar, vamos ajudar, vamos orar, pode orar, tudo bem, está tudo certo. Nós estamos no capítulo 5 de Cantares de Salomão, paramos ali. Paramos porque nós começamos a fazer associação com o momento profético, com as palavras do Senhor Jesus, inclusive paramos na palavra das virgens, tem mais de umas 30 mensagens ali que ainda foram trazidas sobre as virgens, mas vamos deixar isso para cá. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos voltando para o capítulo 4. Porque quem saiu voando para ir para o capítulo 5 e já quer o capítulo 6 daquilo que ele não guardou, daquilo que é a experiência que ele precisa ter e consolidar aquilo que é o profético. Então, ele tem que pegar o que é profético, que está no primeiro capítulo, ele vem para o capítulo 4. Do capítulo 4, ele foi para o capítulo 5. Depois do 5, ele voltou para o 3. Por quê? Porque são ensinos que estão na compreensão de poucos. Então, quando você volta, você reforça o entendimento dos irmãos, porque escola bíblica é isso, é você ouvir e aprender e colocar em prática. Então, veja aqui, na próxima escola bíblica dominical, nós temos aqui um assunto que será colocado aqui, as perguntas vão ser colocadas, mas estamos fazendo uma introdução, é isso, assim, e nisso que você está vendo aqui, qual é o seu entendimento que está no capítulo 1, o que é que você tem aqui no capítulo 4, então, palavras, momentos, aquilo que é profético, o que é histórico, então, você para no capítulo, você vai aprender tudo que você precisava que não aprendeu antes. O livro de Cantares, se você começar a voar em cima dele, você vai lá na frente e vai falar bobagem. É como Apocalipse. Apocalipse é um perigo. Por quê? É livro de revelação e é um livro profético. Só profecia. Você não crê em revelação. Você não crê em profecia? No profético? Você não tem nada para fazer no livro. Você vai ter uma história que vai apavorar todo mundo. A besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, não sei mais o quê, e o número 666, ele adivinhou o que era para quê. Aqui, isso não tem valor nenhum. O que adianta você saber que é a besta? Né? O sinal da besta. Você está com medo do sinal da besta? Então, as pessoas ficam presas a essas tolices. Aí ele compra um livro, só bobagem. Nada, não tem uma revelação. E o livro é revelação de Jesus. Ele não sabe o que é a revelação de Jesus, não. Ele não sabe que a revelação de Jesus está como centro da igreja fiel, como aquele que está entre a eternidade e o homem e aquele que é o Senhor da eternidade. Ele é Pai da eternidade. Conselheiro, Deus forte, aí ele vai lá no Natal e bota as criancinhas para pregar. Nasceu, tá, leu, é para ler, Natal não tem problema não. Deus forte, príncipe da paz, e ele se esquece que ele é Pai da eternidade. Então ele pensa que Jesus, esse negocinho que ele sai carregando na cola, um negócio, uma massazinha, né? Como se fosse uma criança, é meio ingênuo, não é? Mas o que você vai fazer? Cada um tem sua maneira de crer. Crer na ingenuidade, na bobagem, em qualquer coisa que aparecer, ele vai fazer. O entendimento da palavra revelada tira o homem dessa dependência humana, desses quadros que não têm valor nenhum para a eternidade. Então, isso é que nós estamos preocupados. Então, eu estou querendo dizer que as próximas perguntas aqui, nós estamos voltando ao capítulo 4, né? Já era para estamos no 5. Aí daqui a pouco a gente dá uma
uma pontualidade ali, pontualiza um texto que está lá no capítulo 5, mas volta para o 4, depois volta para o primeiro capítulo. Isso aqui é a beleza do livro. Então, quando você volta, refaz. Isso é maravilhoso. Mesmo porque alguns crentes estão se destacando agora, até pastor. Ele agora que descobriu que cantar isso é tão bom, e que o menino lá na casa dele trouxe para ele, entendeu? Aquelas coisas bobas. Então, Deus está nos dando uma oportunidade. Nós devemos glorificar o nome do Senhor por essa oportunidade. Como o camarada aqui me botou para responder aqui a pergunta, pode botar lá a pergunta número 5. Qual a relação do pedido de abrir a porta? Por quê? Por quê? Vou perguntar aqui aos pastores aqui. Por que motivo? Esse pedido, abre-nos. Por qual motivo? Quem sabe aqui é o grupo de pastores, pode responder, não vou botar você na fita, não. Porque a porta estava fechada. Claro, a porta já estava fechada. Se a porta tivesse aberta, eu não estava pedindo, né? Então, esse é o momento que muitos vão viver. Vão bater numa porta que já está fechada. Aí a resposta qual é? Qual é a resposta que veio lá de dentro? Qual é a resposta? Bateu na porta. Bateu na porta mesmo. Não vos conheço. Por que ele dizia, não vos conheço? Não, não é. Não tinha fogo. Entendeu? Não tinha fogo. Ele não tinha azeite, evidentemente não tinha fogo. Não tinha revelação. Ele perdeu a revelação. Então, esse é o grande problema da hora. É a falta de revelação. Então, aí diz assim, antes, qual é o pedido? As virgens loucas, primeira pergunta, as virgens loucas foram convidadas, vamos lá, pela razão. Sim. Sim. Receberam as vestes nupciais? Sim. Elas tinham candeia? Sim. Tinham óleo? Sim. Quer dizer, aí diz assim, salvo uma vez, salvo para sempre. Onde é que está aqui? Salvo uma vez, salvo para sempre. Só numa simples parábola, você responde. Não, porque Calvino... Sim, mas se Calvino é quem está ditando doutrina para essa hora, ele viveu há 500 anos. No tempo dele estava ótimo. Ele não precisava de mais do que isso. Calvino não pregou sobre o batismo com o Espírito Santo porque não sabia disso. Calvino não sabia o que era, não tem nada escrito assim que você pode dizer dom espiritual. Para quê? Para que naquela época? Lutero tinha, mas ele não entra nisso. Qual foi o benefício que o Calvino trouxe como contribuição para a igreja? Lutero, ele se preocupou com a fé. Tudo a respeito de fé, ele escreve aos Efésios, então, pela graça sou salvo, por meio da fé, estão bem de vós, né? Então, ele fala sobre fé. E Calvino entra sobre graça. Calvino tinha 8 anos de idade quando Lutero já tinha colocado as teses lá na porta, lá na igreja de Wittenberg. Então, as teses, ele já tinha colocado lá, as 95 teses. Então, veja aqui, Calvino foi um servo de Deus? Foi. Ele pregou para que tempo? Para aquele tempo. Então, não é o tempo de hoje completamente diferente. A filosofia voltou à mesma situação antes da reforma religiosa. Na reforma religiosa do século XVI, o que aconteceu? Os patristas, chamados patristas, que eram chamados pais da igreja. Não existe isso, pai de igreja, coisa nenhuma. Quando você bota pai de igreja, você está tirando a figura do pai, você está tirando a figura da esposa. Então, você consuma suas ideias. O que eles pregavam? Aquilo que os filósofos pregaram. O que era? Era o ensino patrista, era o ensino da filosofia pagã, do paganismo, e alguma coisa de Bíblia. Nem nada. Calvino veio, Lutero veio, conserta aqui, não é isso, não é nada disso, vamos começar tudo. Entrou filosofia outra vez. Qual é o resultado? As igrejas fechando todo mundo, o mundo inteiro. Ontem eu estava vendo aí. A França, 50% não crê mais em Deus. França.
a França de Calvino. Aí eu pergunto, o que adiantou? O que adiantou? Ele fez o papel dele naquela época, tá tudo certo. Agora, nós temos que crer em Calvino? O que Calvino pregou, deixou de pregar? Não, nós estamos pregando aquilo que o Espírito Santo está ditando agora, que é o nosso teólogo é Jesus, é o Espírito Santo. Você tem outro? Bem, Estados Unidos as igrejas estão se fechando, está o irmão aqui lá na América, vê se vai para a porta de uma igreja daquela, vê se evita fechar. Duvido. É um desespero, tá? Tudo que é pecado e só isso aí acabou. Então veja aqui, nós não estamos falando mal das pessoas, nem estamos pichando ninguém, nós estamos dizendo a realidade. Agora, se é isso que você quer, então está tudo certo, é mundo, é isso aí. Agora, se você está crendo num Deus que salva, numa vida eterna, então você tem que ter um negócio diferente, tem que ser diferente. Mas voltando aqui, primeiramente, primeiro apelo, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quer dizer, a revelação está sendo substituída. Ele não crê mais nisso, não crê mais nisso, não crê mais nisso, não crê mais... Entendeu? As lâmpadas se apagam. Aí você pergunta, existiu esse evangelho? Existe até hoje. Mas as lâmpadas estão se apagando. Não interessa a eles a revelação. Sabe por quê? Querem ficar no escuro. Ficar junto com o mundo. Olha, bota o mundo dentro da igreja para os jovens. Ir para dentro da igreja. Onde que o evangelho é isso? O sangue de Jesus foi morto para trazer o vigarismo para dentro de igreja? As intenções humanas? É isso? Então, aí você tem que dizer assim, esse é o cristianismo que faliu, está falido. Tem que concluir logo. O que adiantou a teologia de Althusser? Deus morreu. Quando ele viu que ele não tinha, a teologia não valia dele, não valia mais nada, não tinha mais nada a ver com fé, ele escreveu um livro, Deus morreu. Morreu o quê? A fé que ele tinha dos teólogos. Vai lá, pega a teologia dele. Então, vai lá na Alemanha, os grandes teólogos, os filósofos cristãos. Vai lá, pega, tudo acabou tudo. Aí você pergunta, para que isso? Livros, Barth, Bultmann, Brunner, Kierkegaard, Schurz, e uma série de outros, você vai encontrar camaradas bem intencionados. Por exemplo, o Schurz era um teólogo. Schurz era um homem extraordinário, como pessoa. Sabe o que ele fazia? Ele era um grande pianista, ele dava, vamos dizer, apresentava o trabalho dele lá na América, ganhava um dinheiro e ele era médico também. Ele ia lá para dentro dos lugares mais profundos lá da África. Ele se metia lá com o dinheiro, comprava remédio para lá. Um exemplo de um homem de bem. Ele pode fazer isso? Precisa ser cristão para fazer isso? Não precisa. Mas ele se dizia cristão e negava o evangelho, negava a vinda de Jesus, negava as parábolas, negava uma série de coisas. Os milagres, porque quando ele nega os milagres, ele diz assim, quem faz milagres sou eu que sou médico. E aí? Entra na história como um grande homem, um grande cristão. Vai, segue o cristianismo dele, para Deus não vai parar. Meus irmãos, essa é a nossa realidade. Nós não temos aqui falar mal. É triste você dizer isso. É triste você ver grupos de irmãos humildes que eu conheço pessoas que deram a sua vida, um evangelho simples, nem era de tradição, até falando de batismo com o Espírito Santo, mas de repente virou uma loucura, um negócio para lá, para cá, que ela corre para cá, que ninguém sabe o que ele quer, entendeu? Quer encher a igreja, quer encher... Nós não estamos preocupados com isso. Claro que nós queremos que muitos se salvem, mas nós temos que entender que esse momento... Então, vê lá, a pergunta está de pé. Primeiro, as nossas lâmpadas se apagam. Não tem óleo.
Você não tem óleo para dar para ninguém. Viva a sua vida. É o que sobra de você, que é o testemunho, é que pode servir para alguém. Só isso. Aí, não vou dar da minha bênção. Não é? Você não tem essa bênção, nem eu tenho também. Então veja aqui. Essa é a primeira coisa. Mas já está se aprontando para me botar para fora. As nossas lâmpadas se apagam. Está aí. Não tem quem acenda mais. Ele falou, porque corpo você não tem para dar. O corpo não tem o que oferecer. Nessa hora, fechou-se a porta, acabou. Quem ficou do lado de fora ficou, tal. E o outro apelo, conforme a irmã mostrou aqui, a irmã a dona irmã Débora, a outra, ele não pôde mais, não tinha mais acordo, né? Fechou-se a porta, não vos conheço, porque a lâmpada estava apagada. E naquela época, cada um tinha sua candeia. Então você estava chegando, então você tinha que ter a candeia aqui acesa para iluminar. Eu estou aqui, só ia conhecer, não é com a minha candeia. Entendeu? Você que tem que ter a sua candeia para eu poder te reconhecer. E você, no escuro, não vos conheço. Pronto? O corpo não tem nada para oferecer pessoalmente. Ninguém tem nada. Na comunhão é com você ser salvo. No preparo, é isso que está acontecendo. Estamos aqui, está na comunhão? Está fora da comunhão, não sobe não, hein? Não vai subir. Sabe por quê? Porque a lâmpada se apaga. Então, você não tem como conviver. A única coisa que vai te manter é a comunhão.